Olá pessoal, estou de volta, vamos dar prosseguimento, tá certo? Nesta aula, iremos iniciar a conhecer as estruturas de decisão, tá? O famoso if aí, se você já programou em outra linguagem, com certeza você já se deparou com esse if. O if ele é um teste condicional, né? Então essa figurazinha aqui do lado esquerdo exemplifica o que é esse if, tá? Basicamente, a gente vai ter um teste, né? E caso esse teste seja verdadeiro, nós iremos executar um determinado bloco de instruções. Caso seja falso, nós iremos executar um outro bloco de instruções, tá certo? Aqui a gente tem uma visão geral de um código em Kotlin que implementa essa lógica aqui de condicional, tá? Basicamente é chamado de if-else, tá? O if é se, o else se não, tá? Basicamente aqui a gente tem um código que verifica se o número ele é par ou ímpar, tá certo? Então no if nós colocamos o teste condicional, que nesse caso aqui o teste é se o número mod 2 for igual ou igual a zero, quer dizer que esse número ele é par. Se não, ou seja, else, esse número é ímpar, tá? Consegue perceber que esse código implementa essa lógica, ó. O teste condicional está aqui entre parênteses. Se ele for verdadeiro, ou seja, sim, ele vai executar essas instruções, que é printar que o número é par. Se for falso, ele executa uma outra instrução, que é esse else aqui, que ele é ímpar, tá? Então vamos para o código para estar implementando esta lógica lá com o Kotlin, tá bom? Vamos lá. Beleza. Tá. Aqui é o código da aula passada. Então a gente vai estar comentando todo esse código aqui, tá? Como que a gente comenta um bloco de código? Muito simples. Barra asterisco no início. No final, asterisco barra. Tá certo? Austrália. Tá, pronto. Então aqui ó, vou colocar um comentário para definir o assunto que nós iremos tratar, que são os condicionais, tá certo? Beleza, vamos fazer aquela lógica que a gente acabou de ver, tá? De um número, se o número é par ou ímpar, certo? Na verdade, vamos pegar um outro exemplo, tá? Já que tem um exemplo lá, vamos verificar se o número é par, ou se o número é positivo, ou se o número é negativo, tá bom? Vamos fazer primeiro o teste. Vou fazer o teste, então preciso da palavrinha-chave if, tá certo? Entre parênteses, a gente vai passar o teste lógico, tá? Qual o teste lógico para o número ser positivo? Ou seja, é um número ser maior ou igual a zero, tá? Mas para fazer esse teste, ó, aqui antes, a gente precisa desse número, né? Então, vou botar aqui val número igual, vou botar 10 aqui, tá? Então, ele é um número positivo, certo? Então, vou botar aqui, ó, número ser maior do que zero, tá? Então, se esse número ele é maior do que zero, logo ele é positivo. Então, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário dizendo, ó, seu usuário, o número que a gente está testando, ele é positivo, tá certo? Então, vou abrir chaves. Beleza. Então, quando eu abro chaves, eu quero dizer que se esse teste aqui for verdadeiro, dentro das chaves a gente vai estar executando uma determinada ação, que no nosso caso é mostrar uma mensagem para o usuário, tá? Então vai um print ln o número string template número é positivo. Beleza, tá? Mas e se ele for negativo, tá? Então vamos colocar aqui um else, que quer dizer o quê? Se não. Se isso aqui for verdade, execute este bloco de instrução. Se não, execute este outro bloco, tá? Dizendo que print
o número cifrão número é negativo, tá? Vou executar o código aqui, tá? Vou dar o play. Play. Executou. Beleza, ó. O número 10 é positivo. Mas e se eu colocasse aqui menos 10, tá? Em vez de 10. Vou executar novamente. O número menos 10 é negativo, tá? Mas, e se fosse zero, pessoal? E se fosse zero? O que aconteceria? Vou executar. O número 0 é negativo, tá? Por quê? Por quê? O 0 é maior do que 0? Não, né? Ele é igual. Então, ele vai cair no else aqui, tá? Mas o 0, ele é negativo? Não, ele é neutro, né? Ele é 0. Então, a gente precisa testar mais uma condição. Qual é essa condição? O número ser igual a 0, tá? Então, antes desse else aqui, ó, vou dar um enter, tá? Então, aqui é o primeiro if. Aqui é o else. Então, entre eles aqui, ó, eu vou ter que colocar um segundo comando, tá? Que é o quê? Vou colocar até aqui, né, em cima aqui, tá? Que é else if e vou fazer um segundo teste abrindo chaves, certo? Consegue perceber, ó, se número é maior que 0, número positivo. Se não for maior do que 0, faça um segundo teste, ou seja, else if. Se não, faça um segundo teste. Qual o segundo teste? Número igual a 0, certo? Agora, se número igual a 0, aí eu vou printar. Print o número cifrão número é igual a 0, tá? Agora sim ele vai capturar a situação em que o número for 0, tá? Eu vou puxar esse else aqui para cima, tá? Para ficar organizadozinho, tá? Consegue perceber, ó? Se número maior do que 0, mostre a mensagem de número positivo. Se não, faça um segundo teste. Qual o segundo teste? Número igual a 0. Se o número for igual a 0, 0. Se não, eu preciso fazer mais algum teste, pessoal? Não. Por quê? Se o número não é maior que 0, se o número não é igual a 0, ele só pode ser negativo, tá? Então, o else é quando não existe mais nenhuma possibilidade, só existe mais uma determinada possibilidade, tá? Ou seja, se não é maior que 0, se não é igual a 0, ele só pode ser negativo, tá? Então, não preciso fazer um terceiro teste aqui, tá? Aí vai funcionar agora. Vou dar o play. Run. Beleza, tá aqui. O número 0 é igual a 0, né? Ficou bem até redundante, mas enfim. Por quê? Ele caiu nessa condição aqui, tá? Novamente, se fosse 5, vou executar. Se fosse 5, o número 5 é positivo. Se fosse menos 4, vou executar. O número menos 4 é negativo, tá? Então, veja que a gente está fazendo testes e caso esse teste for verdadeiro, ele vai executar um bloco de comando, um bloco de instruções, tá? Com base nesse teste, beleza? Então, o if é o se, else, se não, tá? Vou fazer o primeiro teste, se. Quero fazer mais um teste, else, if, ou seja, se não, se. E, por fim, quando só tem mais uma possibilidade, meto um else e fechou, pessoal. Tá? Belezinha? Só o filé? Beleza, fechou. Então, vejo vocês aí na próxima aula.